E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, estou aqui para trazer os reviews do que aconteceu no Data AI Summit na semana passada. A ideia era compartilhar isso para vocês em live stream, que a gente fez no nosso canal do Instagram, mas eu não consegui trazer esses reviews porque, na verdade, era muita coisa para digerir. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês é dividir essas releases em 4 dias de evento, que foi o que aconteceu basicamente, né? E focar ali em cada uma das releases, o que aconteceu e falar um pouquinho da estratégia que a gente seguiu para trazer para vocês aí o melhor conteúdo possível na área de engenharia de dados. Então vamos lá. Bem, eu particularmente, quando eu fui decidir quais sessões, são mais de 700 sessões que aconteceram, eu resolvi escolher bastante na ideia do que seria focado em diferentes áreas da engenharia de dados e o que traria o maior insight possível baseado em casos gigantescos. Então, acho que isso traz uma visão muito legal, tanto de empresas muito grandes e quais são os features que eles estão utilizando e quais foram as reduções de custos que aconteceram. Então, a primeira sessão que eu tive foi da Quickstrip Databricks, que é Driven Operational Insight Revolution. Basicamente, é uma empresa de convenience store dos Estados Unidos, lá em Wisconsin, criada em Wisconsin em 1965. E o que é legal aqui é que eles trabalham toda a parte de real time, né? Então, toda vez que você vai fazer um pump lá de gasolina, quando você vai abastecer seu carro, por exemplo, ele precisa rastrear essas informações em tempo real. E eles utilizam a plataforma da Databricks como outro para fazer isso, utilizam o Azure e utilizam fontes de streaming vindas de diversos lugares diferentes, como Event Hubs, Cosmos, Kinesis e assim por diante. Então, a ideia é eles conseguirem fazer todo esse processo de processamento de dados e para o que é batch, eles orquestram isso utilizando o Airflow. O que ficou muito claro aqui é que todos os clientes agora utilizam o conceito de Databricks como uma plataforma de dados e não como somente Spark, né? E isso é muito interessante porque isso eu ouvi across the board. Todo mundo utilizando todos os recursos, principalmente governança, que é um pedido muito grande, para a utilização de Unity Catalog, por exemplo. Tá? Depois eu vi uma sessão muito legal do Simon Whitley, que é os Databricks Beacons, e é bem famosa. Foi uma sessão de What's Wrong with the Medallion Architecture. E é legal porque esse nome gera muito boom, né? E basicamente o que ele trouxe faz totalmente sentido, que é a questão da dificuldade hoje de entender as zonas, né? Então, o que é a zona bronze? O que é a zona silver? O que é a zona gold? Qual é a responsabilidade de cada time em relação a essas zonas? Quais são as características que cada uma dessas zonas tem que ter? Qual o significado de silver para gold? As pessoas devem consumir da silver e assim por diante. E eu sempre falo bastante disso, né? Eu sempre falo dos estágios de curadoria do dado. Então, o dado chega cru na bronze, ele é aprimorado na silver, e a gente foi, por exemplo, utilizar técnicas como Data Vault ali no meio, e como eles são entregues para a Gold. A ideia é que o seu time, os times que não sejam da engenharia, os times que estejam trabalhando com dado, não vejam o dado Silver, né? Mas se oriunde do dado Silver para a criação das Gold. E aí também tem muitas discussões sobre o que a gente utiliza para entrega de Gold, como One Big Tables, ou se a gente vai utilizar a modelagem Star Schema e assim por diante. Então ele fala um pouquinho sobre dessas separações e como que os clientes têm utilizado isso hoje, tá? Todos os clientes às vezes pecam justamente nessa ideia da Silver para Gold, então se atentem a sempre só entregar o dado na Gold. Tá? E segundo, a parte de catálogo de dados e de como você governa tudo isso é importante. Quais acessos que você dá, né? Com o Unity Catalog você consegue facilmente dividir isso, né? Por squads ou assim por diante e conceder permissões específicas. Depois eu tive uma sessão muito legal da Elos, que é uma empresa brasileira, que falou sobre Cloud Migration e Cost Optimization de Databricks Lakehouse, utilizando o conceito de Lakehouse, Golden, Bronze, Silver e Gold. A ideia deles era basicamente refatorar todo o sistema de processamento de Analytics Takes. Eles reduziram de $48 mil mês para $8 mil mês, timeline de 6 meses, utilizando a plataforma da Databricks. Foram mais de 83 terabytes de dados aí colocados na plataforma e utilizando literalmente os recursos da Databricks como plataforma de dados, né? Então, utilizando ali o Unity Catalog, utilizando Databricks SQL, utilizando o próprio Spark, utilizando Photon e assim por diante.
Eles conseguiram ter uma melhoria significativa do processo. O que mostra aqui, basicamente, é que cada vez mais os clientes estão utilizando o Databricks como uma plataforma de dados e não somente como Spark, tá? Como eu falei para vocês. Depois eu fui para uma sessão um pouquinho mais diferente de streaming, que trabalha com petabytes de processamento de dados, para entender um pouquinho qual foi a refatoração que aconteceu dessa empresa. A empresa chamada FreeWheel, a empresa gigantesca, é uma Comcast Company, é uma empresa que vende, né, que trabalha com bits de transações e assim por diante, com media buyers, é gigantesca. E como que eles transformaram o processo deles de Java de Java Streaming para o Structured Streaming. E como eles conseguiram ganhar em relação à performance, resiliência, a você não perder os dados. Só para vocês terem ideia, eles processam 4 terabytes por dia. Então hoje, cada vez mais, a gente tem visto Structured Streaming utilizando em mainstream, né? Até porque você precisa fazer o catch-up do Flink. Então uma das coisas que o time da Databricks e do Spark em geral tem trabalhado, principalmente para essa release 4.0 que vocês vão ver logo mais, é exatamente a melhoria do Structured Streaming para que você possa utilizar micro batchings de processamento. E a gente vai ver, na verdade, que uma das grandes releases que a gente vai ter no Spark 4.0 foca muito nisso. Então, fiquem atentos a isso aí. Depois eu vi uma sessão que particularmente eu ainda não tinha focado bastante, que era o Uniform, até porque eu estava esperando alguns anúncios que eu vou compartilhar com vocês nos próximos vídeos do Keynote, então acompanhem aí, que basicamente é como você entrega portabilidade com o Open Data Lake, né? E a gente tem o rise do OTFs, que é os Open Table Formats, a gente já sabe que a gente tem Delta, a gente tem Iceberg, a gente tem Hudi, e gerenciar tudo isso traz uma alta fricção para o cliente, né? Então, o cliente hoje ele tem que decidir se ele vai utilizar Delta, Iceberg, quais são a tecnologia, a stack que ele vai usar, onde vai estar o deployment e assim por diante. E a ideia do Uniform é que você escreva em Delta e você possibilite com que o reader, quem lê, consiga ler num formato diferente, a não ser Delta também. Então, você pode habilitar ali essa tabela para ser Writer Delta e o Reader, por exemplo, Hudi Iceberg. Então, hoje na release que vai acontecer recentemente do Delta Lake 4.0, a gente já vai ter o Hudi Client funcionando também, o que é muito legal. Então, a ideia é como que você faz o uniforme funcionar? É você habilita o catálogo, então você tem que ter um catálogo como Hive Metastore, Databricks Unit Catalog, AWS Glue funciona. Você cria uma tabela de Lake, né, de Delta Lake, você seta qual a interoperabilidade que você quer designar essa, e o legal é que o uniforme é open source, então você também pode fazer isso em outras plataformas. Quem fez essa apresentação foi os Program Managers da AWS, como eles utilizam esse conceito de Open Table Format para entregar para os clientes interoperabilidade entre os formatos. Muito legal, utilizando teras e terabytes, e como que eles podem consultar de sistemas externos, como por exemplo a Tina. E depois eu fui para a minha última sessão do dia, que é como otimizar performance utilizando Merge, né? E o Merge a gente sabe que é uma operação de DML muito cara, é uma operação que requer muito recurso computacional para acontecer. E na verdade essa apresentação foi muito legal porque eles falam das novas melhorias que a gente tem na parte adaptiva, né, do query execution de todo o processo. Como, por exemplo, a gente tem o conceito de deletion vectors, né? Então, toda vez que você faz uma alteração e você está trabalhando com parquet, você reescreve esse parquet. Então, o deletion vectors, que agora está por default no Databricks Runtime e também vai estar no Delta Lake 4.0. Se eu não me engano, nessa última versão também, você tem capacidade de utilizar o deletion vector. Na verdade, ele só marca essas alterações, depois ele faz o auto-compact e faz todo o tuning para você. Então, ele faz esse incremento, essa otimização incremental dos arquivos e utilizando o Liquid Clustering, ele faz com que fique melhor ainda. Então, quando você cria uma tabela hoje, a ideia é que você utilize o Liquid Clustering, porque você vai ter ali o deletion vectors habilitado e você vai conseguir melhorar muito. Tá? Só para vocês terem uma ideia, isso que o time de produto falou, que você tem 30% de melhoria por utilizar deletion vectors dentro do Liquid Clustering. Então, vale muito a pena para você que utiliza operações de DML, especificamente a Merge. Beleza, e o que eu vi nesse dia inteiro, né? Então, quais são as minhas notas gerais aqui desse primeiro dia de evento? Eu digo primeiro dia porque, na verdade, o anterior foi um dos treinamentos pagos que nós tivemos, inclusive eu fiz de performance tuning muito legal, que trouxe muitos insights que a gente vai usar, inclusive, no treinamento de mastering que está se aproximando aí. Mas o que eu trago de notas gerais para vocês aqui? Gente, muita coisa mudou nos últimos 2 anos, tá? Eu tive nessa conferência em 2019, a gente está agora em 2024, e por que eu falo que 2 anos de gap? Porque 2 a 3 anos atrás, a gente
estava vindo a entrada da Databricks como uma plataforma de dados. E desde então, muitas coisas aconteceram legais na plataforma. Inclusive, acompanhe o próximo vídeo, porque vocês vão ficar completamente com a boca aberta da quantidade de releases e as correlações de tudo isso no ciclo de engenharia de dados. Então, acompanhe, não percam esse próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, tá? Então, quais são as notas gerais aqui? Primeiro, Databricks agora está sendo utilizado como uma plataforma de dados, literalmente. Então, dificilmente agora você tem somente o cliente utilizando o Spark. Ele vai utilizar Unity Catalog, com certeza, porque governança é hot topic trending acontecendo. Ele vai utilizar o Databricks SQL, porque já está interpolado e integrado na solução, então ele não precisa ter fricção nenhuma de escolher o Data Warehouse dele. E isso traz ainda mais a utilização do conceito de DLT, Delta Life Tables. Então, a gente vê aí, na verdade, esses clientes todos trabalhando com DLT, Unity Catalog e DB-SQL, tá? O que é muito legal. Ainda, você vê muita gente utilizando o Airflow para orquestração, né? Então, a gente tem ali o Databricks, e aí utiliza uma ferramenta por debaixo ali para olhar 360 Feet View, utilizam bastante o Airflow. Não foi só em uma ou duas sessões que eu vi isso, mas reviews de várias outras sessões, a gente tem o Airflow como o de facto para orquestração. Mas fique ligado no próximo vídeo, que eu vou falar aqui sobre isso, tá? E é polêmico. Data Lakehouse sendo implementado em 99,99 clientes. Todos os clientes que eu fui, todos os dias da conferência falaram sobre Medallion Architecture Multi-Hop. Então, Bronze, Silver e Gold tá aí, é o que os clientes utilizam. Inclusive, tem sessão de microserviços muito legais que eles utilizam a consulta de dados no microserviço utilizando o Delta Lake. Então, de fato, está sendo utilizado across the board. Outro ponto é o Data Lake Uniforme para interoperabilidade e portabilidade entre os processos, e a gente vai falar também um pouquinho mais. A melhoria do Structure Streaming, isso também é comum, a gente viu outros clientes também utilizando Structure Streaming para realizar realmente transformações complexas com streaming. E a novidade do Liquid Clustering, né, que é o grande abridor de mentes aí pra gente, porque basicamente o que o Liquid Clustering faz é otimizar o layout do dado. Então a gente não precisa mais se preocupar com particionamento. E aí o que é legal do Liquid Clustering é que na versão 4.0 que vai ser lançada, que já está em preview, você tem o Automatic. Então ele vai fazer o layout do seu dado utilizando a inteligência artificial, identificando qual é a melhor forma de organizar esses dados para você. Bem, essa foi a review do primeiro dia, né? Da terça-feira, que eu diria. Eu tenho mais 2 reviews para entregar para vocês aí. Acompanhe que tem muita coisa nova chegando e muita novidade nos próximos vídeos, porque aconteceu os 2 keynotes, o keynote de quarta e o keynote de quinta. Então, uma explosão de coisas novas, principalmente no mundo da engenharia de dados, que vai te surpreender. Te vejo lá. Até mais.